Bom dia a todos e a todas. Ah, Minha ideia nesse vídeo é mostrar aqui algumas funcionalidades e características do My Maps, do Google, né? Como o nome diz, você consegue fazer mapas ou importando dados georreferenciados para dentro dele, né? Podem ser endereços ou então já um arquivo com latitude e longitude. E você adiciona pontos, enfim, e rotas, shapes e todas as demais informações que sejam do seu interesse usando já as funcionalidades dos mapas online do próprio Google, né? Acho que essa é a grande vantagem. Quer dizer, ele não é um SIG, né? Um sistema de informação geográfica muito sofisticado, né? Como esses de desktop pagos, né? Como o Mapinfo, ou outras ferramentas gratuitas como o Geodá, mas você consegue fazer coisas bastante interessantes. Então, vamos, por exemplo, essa é uma visualização inicial. Vamos importar uma tabela qualquer. Você vê, essas são as opções de arquivos, né, de extensões CSV, uma tabela Excel, um arquivo KML, etc. e tal, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho dados recentes da Secretaria de Segurança. Aqui são mortes decorrentes de intervenção policial. Vamos abrir, essa é uma tabela do Excel. Ele já fez o upload, vai importar só as primeiras colunas. Aí ele pergunta, né? No caso aqui, o arquivo ele já tem a latitude e a longitude na própria base de dados, senão eu colocando o nome da rua e o número, o bairro, ele faria já o georreferenciamento. Essa é uma vantagem. Como eu quero identificar cada um dos casos, vou pegar aqui o número do boletim de ocorrência, por exemplo, concluir, e ele vai importar essa camada, né, ou layer, para dentro do banco de dados. Aqui está, então você vê a maior parte dos casos ocorrem aqui na capital, né? E ele coloca tudo com um ícone, um balãozinho azul. Agora, o interessante aqui é que você pode mexer nesse estilo, né? E já fazer algum mapa mais informativo. Deixa eu primeiro dispensar, tem alguns dados da tabela que estão sem a latitude e longitude, eu poderia corrigir, mas deixa eu dispensar aqui nesse momento, ele importou 68 itens, né? Vamos pegar aqui, ao invés de estilo uniforme, por exemplo, eu posso pedir para ele definir e fazer ícones diferentes e classes diferentes por período de ocorrência, né? Se é manhã, se é tarde, ou se é noite e assim por diante. Você vê que ele já organizou, né, os ícones, à tarde em laranja, à noite em cinza, ou, me parece, de madrugada preto e um amarelinho aí pela manhã. E essas informações eu posso ver na forma de dados. Está aqui a minha tabela completa com todas as outras informações. Quer dizer, qualquer uma dessas informações, né, por exemplo, sexo, ah, ou espécie, nome da delegacia, descrição do tipo de local, se for na rua, enfim, eu poderia utilizar para estar fazendo uma nova categorização. Por exemplo, em vez do período, vamos fazer mais alguma coisa que faça sentido, por exemplo, o sexo da pessoa, ver se está na base ou não. Bom, a maior parte aí dá para ver é do sexo masculino, só tem uma mulher entre as vítimas. Bom, não importa, né? Vamos talvez ver grau de instrução, não. Alguma outra categoria interessante. Bairro, eventualmente. Está aqui, organizou a informação por bairro. Bom, esses são os dados que eu importei, né, para a base. Agora, eu posso adicionar a esse mapa, nessa camada ou em outras, informações do meu interesse. Por exemplo, vamos supor, eu quero saber onde estão as delegacias de polícia. Opa, deixa eu corrigir. Delegacias de polícia civil. Né?
Deixa eu procurar, você vê que aqui ele já localizou e colocou esse ícone do balãozinho verde, diversas delegacias aqui de São Paulo. Eu posso simplesmente agregar aquelas que, né, sejam do meu interesse. Eu vou só adicionando aqui ao mapa. Então, o que quer que eu queira localizar, batalhões da PM, né, eu posso buscar no mapa, ele vai me trazer aí o que ele encontrar, né, que seja já referenciado, e eu posso adicionar. Não vou adicionar para não poluir demais esse mapa. Uma outra característica que eu acho interessante, né, a gente vê aqui, por exemplo, uma concentração de casos nesse setor. Então, eu posso desenhar, né, por exemplo, um perímetro em volta da área de interesse, né? Daí, vamos chamar aqui de perímetro 1. Né? Vamos supor que eu queira transformar isso numa área de policiamento ou uma área onde eu vou fazer alguma atuação social. Você vê que ele já me dá aqui, né, o tamanho do perímetro. Eu posso também mexer na cor, na transparência, na largura da borda, na transparência, para dar maior visibilidade. Está aqui o perímetro que eu desenhei em torno né, de uma concentração de ocorrências. Outra coisa bastante interessante, vamos supor que eu tenho interesse em fazer uma trajetória, uma rota para viaturas policiarem esse perímetro. Eu já posso adicionar aqui esse trajeto no mapa e, usando aí a ferramenta do Google, ele vai me dar o caminho, né, melhor aí para minha viatura. Vamos fazer aqui esse circuito em volta desse perímetro, terminando o ponto B, aqui no mesmo, né, local de saída. Então você vê que ele criou uma rota, e é uma rota que depois eu posso passar, por exemplo, para minha viatura, né, e estabelecer pontos de parada, pontos de estacionamento, né, isso ele faz em questão aí de segundos, né. Deixa eu ver outra característica de interesse, é uma reguinha, calcular distâncias, enfim. Ainda nessa esfera de importação de camadas, a gente importou aqui pontos, né? Mapas, lembre-se, é uma combinação de linhas, de shapes, né, de polígonos e de pontos. Então eu posso adicionar outras camadas, né, que sejam linhas, né, no caso aqui como a rota ou o perímetro, ou que sejam polígonos, né? Vamos, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui em acho que em KML eu tenho, por exemplo, deixa eu ver algum arquivo KML. Tá, são alguns setores censitários aqui do centro de São Paulo. Não tem muita relação com o mapa que a gente está vendo, mas é só para exemplificar. Né, estão aqui esses setores censitários, são polígonos, né? E o que é interessante, né, eu posso também fazer mapas mais informativos, em torno de informações agregadas, né, contidas nesses polígonos. Né? Deixa eu exemplificar. Por exemplo, onde é que está? Está aqui a minha camada, né? Você vê que conforme eu vou passando
o mouse ele vai iluminando o polígono. Vamos ver o que tem aqui dentro dele. Eu tenho a área. Eu tenho aqui, por exemplo, uma contagem, que é o número de lojas, enfim, isso é um outro trabalho que eu fiz. Vamos usar só como um exemplo, como tipo de informação, né? E você já vê aqui que ele me fez uma classificação dos polígonos segundo a quantidade, né, que tinha presente de lojas naquela tabela, né? Então você vê aqui eu tinha em 3 dos setores censitários 73 lojas, em 2 dos setores censitários 105 lojas, enfim, novamente aí não interessa, é mais para mostrar o tipo de informação que é possível importar. Então, shapes, né, linhas e pontos, que são as bases aí para qualquer sistema de informação georreferenciado. E a grande vantagem, né, desse tipo de banco de dados é que você manipula objetos geográficos, né, e tem um tipo de consulta que você faz que você só consegue fazer com uma informação que seja referenciada, né? Por exemplo, eu quero saber quantos crimes acontecem num raio de 10 metros ao redor das escolas, né? Ou então em torno dessa via, por exemplo, das marginais, ou em torno do Parque Ibirapuera. É um tipo de informação que você só consegue buscar, né, recuperar na sua base de dados se a informação estiver georreferenciada, manipulando objetos espaciais. E, finalmente, né, você pode exportar esse mapa completo com todas as informações aí que você adicionou, por exemplo, no formato KML, KMZ, que é importado por outros sistemas de informação geográficas, né? Ou você pode incorporar a URL, né? Bom, aqui no caso ele não é público, né? Eu poderia torná-lo público, compartilhar com outras pessoas, né? De interesse, por exemplo, com a minha equipe, né? Colocar no site, vamos dizer, eu sou um secretário municipal de segurança, tenho um site, né? Eu coloco esses mapas temáticos, a rota da minha viatura, disponibilizo para a minha equipe numa intranet, por exemplo, ou, como eu estava falando, eu exporto isso, ou o mapa inteiro, ou cada uma das camadas que eu criei, e abro depois no formato KML, KMZ, num outro SIG, por exemplo. Aqui eu utilizei o mapinfo, né? Eu já fiz essa exportação, depois li no mapinfo e está aqui mais ou menos, né, aquela informação. Obviamente que não tem o mapa do Google rodando aí no fundo, né, mas os elementos que eu criei, a rota, o polígono, os pontos que eu importei e os shapes dos setores censitários estão todos aí. Então, você vê que é muito rápido, muito fácil de utilizar, acho que é bastante útil, né? Como sempre, eu privilegio aí mostrar ferramentas gratuitas. Vale lembrar também que essas informações de crimes georreferenciadas são hoje em dia disponibilizadas gratuitamente aqui em São Paulo, né, no site da Secretaria de Segurança Pública. Qualquer município que tem interesse em fazer mapas e rotas, né, para suas viaturas desse tipo pode fazer o download aí desses dados. Obviamente tem uma limitação aí que é do tamanho do arquivo, se não me engano é 5 megas o tamanho máximo que ele permite importar, mas em boa parte dos casos, se a gente dividir a informação, é suficiente para fazer um mapa aí tático, né, qualquer para operar no dia a dia das polícias. Obrigado, então espero que tenham gostado da ferramenta.